Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu tenho uma mensagem para trazer para vocês hoje, a mensagem da verdade. O que diz a Bíblia a respeito dos sacrifícios oferecidos em certos templos nos dias de hoje. Uma tal de fogueira santa que é feita aí num certo tempo que eu não posso falar o nome. Diz assim a palavra do Senhor no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Êxodo 29, 18, ele quer dizer que o animal era completamente queimado, e o cheiro desse animal queimado subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Esse sacrifício foi feito para a família de Arão, em consagração da família de Arão para o sacerdócio de Deus. É por isso que foi feito esse sacrifício, para purificar os pecados de Arão e de seus descendentes, para que ele pudesse entrar e fazer a obra do Senhor. Porque naquele tempo, só quem era realmente, verdadeiramente puro, podia estar tocando nas coisas de Deus. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver para que Jó, um homem exemplar, sacrificava. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e os levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó oferecia sacrifício ao Senhor para pagar os pecados possíveis de seus filhos. Os meninos nem tinham pecado, mas Jó, só de imaginar e de temer a Deus, Jó já oferecia o sacrifício ao Senhor e dava um sacrifício por cada filho. Mas só que Jó, ele oferecia o sacrifício por temor a Deus. E Deus o abençoava por esse mesmo temor que ele tinha. Deus não abençoava Jó pelo sacrifício que ele oferecia, mas por temer a Deus e obedecer a Deus e adorar a Deus. Assim Jó fazia o seu sacrifício e assim Deus o abençoava. Vamos ver o que diz Salmo 40 sobre os sacrifícios. Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Assim a tua lei está dentro do meu coração. O que Deus quer dizer com Salmo 40, versículo 6? Deus, ele não quer que você sacrifique aquilo que você tem, que você dê a chave do seu carro, a chave da sua casa, a escritura do seu apartamento. Deus não quer isso para te abençoar. Deus, para te abençoar, basta apenas você ter as orelhas furadas, diz o Salmo. São os ouvidos abertos à palavra do Senhor. Obediência a Deus, é isso que Ele quer. Ele quer que você obedeça a Ele. E ouça as palavras dEle e guarde escrito as palavras do Evangelho no seu coração. Isso é sacrifício agradável a Deus. Esse sacrifício Deus se agrada do cheiro que sobe dele. Paz. Oséias 6, capítulo 6, diz assim: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles traspassam o concerto como Adão, e eles se portam aleivosamente contra mim. O que quer dizer isso, irmãos? O que Deus quer é misericórdia, é que a gente tenha misericórdia. Deus quer mais que a gente conheça Ele, mais do conhecimento de Deus. Mais do conhecimento de Deus é conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus como? Lendo a palavra, buscando a verdade. A verdade está neste livro. Leiam a palavra para que vocês possam conhecer mais a Deus. E se não conseguem ler, peçam ajuda. Mas a quem? Peçam ajuda ao Espírito Santo, que Ele vos enviará para te ajudar. É Ele que te ajuda a entender as Escrituras Sagradas. É o próprio Espírito Santo de Deus. Tenha fé, e com a fé, o Espírito Santo vai ver a fé do seu coração e vai vir te dar o auxílio. E o que diz em Efésios, Novo Testamento?
Paulo escreveu a carta aos Efésios já, nos ensinando que tipo de sacrifício é agradável a Deus. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 5, vou ler do versículo 1 adiante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Aqui Deus diz o quê? Que a gente deve fazer um sacrifício vivo ao Senhor, nos entregar como um sacrifício vivo, andar em amor como Cristo amou, amar esse mundo, amar essas pessoas que estão sofrendo aí, amar aquele ímpio, amar aquele que faz o mal, amar aquele que está na biqueira, amar o traficante, amar todas as pessoas, aqueles que precisam de ouvir a mensagem do Senhor. Não ver eles na rua, passar por eles de largo, se desviar deles quando encontra com eles. Mas não, ir lá e falar, olha, Jesus te ama, Deus tem uma oportunidade para você, aceita o Senhor como seu único suficiente Salvador e Ele mudará a sua vida. E em verdade vos digo, Ele vai mudar a vida de vocês. É isso que Deus quer. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Sacrificar o quê? A nossa própria vida, a nossa própria vontade, as vontades pecaminosas da carne. Sacrificar a vontade da prostituição, sacrificar a vontade do vício, sacrificar a vontade da televisão, sacrificar a vontade de ficar na internet só vendo besteira e coisas absurdas, sabe? Sacrificar a vontade de só correr atrás do dinheiro e pensar um pouco mais no próximo, mais nas coisas de Deus. É isso que Ele espera de nós. Isso é um sacrifício agradável a Deus. A gente se sacrificar por outra pessoa. A gente deixar de fazer o que gosta para ajudar outra pessoa. Esse é um sacrifício agradável a Deus. Continuando, irmãos, no Novo Testamento, eu fui lá no livro de Filipenses. Também encontrar o que diz no livro de Filipenses sobre sacrifícios. Diz assim, em Filipenses 4, capítulo 14. Capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele está agradecendo ao pessoal que enviou para ele os mantimentos e as coisas que ele estava necessitando. Paulo estava em viagem missionária. Paulo talvez estivesse lá padecendo de grande necessidade. Então ele recebeu as coisas dessas pessoas e enviou uma carta a essas pessoas agradecendo pelas coisas que ele recebeu, dando-te conta do que ele enviou. Isso é sacrifício agradável a Deus. Você ajudar um missionário que está em missão, pregando o Evangelho e pregando o Evangelho da verdade e salvando almas. Deus se agradaria desse sacrifício seu. Deus se agradaria se você se sacrificasse por um vizinho seu, um irmão seu de igreja que está passando grande necessidade ou fome, que você dividisse as coisas que você tem com ele, que você levasse um alimento à casa dele, que você desse um abrigo, uma palavra de conforto a ele. Porque dificuldade todos nós passamos, mas a gente precisa ter irmãos e amigos por perto para nos dar uma força quando a gente precisa nesse momento de aflição e dificuldade. É isso que o livro de Filipenses diz. O livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 5, diz a mensagem: Porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens, e nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra,
senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas aqueles que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Então aqui o próprio Deus já diz, o sumo sacerdote dele é Cristo. Só Cristo pode levar o sacrifício agradável a Deus. Mas que sacrifício é esse? É a chave do seu carro? É o seu dinheiro que você joga num fogo que nem existe? É esse sacrifício que agrada a Deus? Que Cristo vai levar a Deus? Não, irmão. O sacrifício que agrada a Jesus Cristo é quando você prega o Evangelho e você convence um irmão do que ele está fazendo errado. Quando você convence o irmão que ele está cometendo um erro. Esse é o verdadeiro sacrifício a Deus, porque aquele irmão vai se arrepender, ele vai aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus vai pegar essa alma e vai levar essa alma daquela pessoa que está aceitando ele como sacrifício a Deus. E Deus aceitará aquele sacrifício, porque foi Deus que instituiu o próprio Cristo como sacerdote. O sacrifício que agrada a Deus é esse, é que você pregue o Evangelho, para que você persuada as pessoas a aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E Ele lhe fará o agrado ao Senhor, levando essas almas como um sacrifício vivo a Deus. Continuando no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui quer dizer o quê? O sacrifício que Deus agradou, e o único sacrifício que pode ter tirado os pecados do mundo, e tirou os pecados do mundo, foi o de Cristo naquela cruz, naquele dia. Aquele sacrifício tira os pecados do mundo, tira o meu pecado, tira o seu pecado. Você não precisa sacrificar a chave do seu carro, nem o seu apartamento, nem a sua casa por expiação dos seus pecados. E não é porque você deixa de fazer o sacrifício que Deus também vai atacar um dos seus filhos. O sacrifício pela minha vida, pela sua vida já foi feito. Foi Cristo Jesus quem fez naquela cruz. Ele morreu por mim e por você lá. Saibam disso, irmãos. E Ele é o único sacerdote que pode levar o sacrifício a Deus. Levem suas orações a Ele, peçam a Ele. Diz a palavra do Senhor: tudo que pedires em meu nome vos farei. Pede em nome dEle, então Ele vos fará. Não precisa sacrificar seu carro numa fogueira santa. Não precisa jogar a chave numa fogueira que nem existe. Que fogo é esse? Que nem queima, né? E outra, o que é feito com o dinheiro dessas obras? Eu pergunto eu vejo tanta gente jogada na rua, tanto mendigo, e nada é feito. Eles continuam até dormindo na porta dessas igrejas. Estão lá dormindo na porta, e quando vão abrir a igreja, tocam eles da porta. Será que é porque eles não têm dinheiro ou porque eles não são empresários? Então, irmãos, a verdade ela tem que ser dita. Deus não se agrada do sacrifício do dinheiro, da chave do seu carro, mesmo porque quem te deu essas coisas foi Deus. Deus te deu a sua casa. Deus, através do seu trabalho, te deu a sua casa. Deus, através do seu esforço, te deu o seu comércio. E através da sua fé é que Ele muda as coisas. Não pelo sacrifício que você fez, mas pela fé que você tem. Peçam as coisas com fé a Deus e Ele vos fará. Em nome de Jesus, vamos acordar, meu povo, vamos abrir os olhos. Muitos falsos profetas aparecerão. Aliás, o próximo tema que a gente vai ver o que a Bíblia diz é sobre os falsos profetas. Se vocês quiserem saber, cliquem aí.